Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Vamos continuar, depois da reunião de ontem, essa aulinha de hoje, só para complementar aí a semana, a gente vai começar a falar do termo geral da PG, né? Vamos seguir em frente com a PG, dois exemplozinhos, uma aula curtinha, e aí eu vou fechar, vamos dizer assim, essa questão toda na semana que vem, tá bom? Vamos lá então, pessoal. Eu quero conversar com vocês agora sobre o que seria o termo geral da PG. Assim como aconteceu com a PA, nós vamos ter aí uma fórmula, né, do termo geral da PG. E a gente pode deduzir essa fórmula. Afinal de contas, a gente sabe que se a gente pegar o primeiro termo, vamos fazer isso aqui juntos, ó, o primeiro termo, claro, obviamente ele é igual ao primeiro termo. Isso aí é verdade absoluta. Agora, pensando em PG, quem seria o segundo termo? Quem seria o A2? Bom, o A2 seria o A1, né? O primeiro termo, multiplicado, ou seja, vezes a razão. No caso da PG, a razão a gente representa pela letra Q. Não é isso? Então, pensando dessa forma, quem seria o A3? Se vocês lembrarem aí da PA, a gente deduziu o termo geral dessa forma. Foi de um em um e começamos a perceber o que aconteceria, né? O A3 eu pegaria aqui o A2 e multiplicaria por Q de novo. Aí ficaria Q vezes Q, que é o quadrado, né? Então seria o A1, não é isso? Vezes o Q vezes Q, que é o quadrado. Certo? Quem seria o A4 nessa mesma lógica? Seria o A3, né, que é A1 vezes Q2 vezes a razão de novo. E aí o Q2 vezes a razão de novo vai ficar Q ao cubo. E assim, né, sucessivamente, eu vou percebendo que o expoente aqui da minha razão sempre vai ser uma unidade a menos, né, que o termo que eu estou buscando. Então, por exemplo, se eu pensar no A10, o que eu posso afirmar com toda certeza em relação ao A10? Que ele seria o A1, não é isso? Vezes a razão, só que aí o expoente da razão seria 9, certo? Agora, como é que eu vou poder pensar nisso de uma maneira geral? Bom, se eu quiser calcular um AN qualquer, um termo qualquer da minha PG, bom, isso vai ser, por essa lógica aqui, vai ser o A1, não é isso? Vezes a razão, no caso aí elevado a quanto? Não é sempre uma unidade a menos? Então vai ser N menos 1, ok? Então essa aqui seria a fórmula do termo geral da minha PG, onde esse AN aqui seria o último termo que eu vou considerar, termo que eu quiser calcular, a gente pode pensar que seja o último, né? Eu quero calcular o A100, vai ser A1 vezes Q elevado a 99 e eu vou considerar que esse 100 seja, né, o centésimo seja o último termo. O A1 a gente sabe que é o primeiro termo, não é isso? Sempre. A1 é o nosso primeiro termo. Aí, essa letrinha de mouse maravilhosa. O que a gente sabe que é a razão, não é isso? Então, toda a fórmula de termo geral aí tem 4 variáveis, né? E o n, que é o número de termos, né, da minha PG, tá bom? Número de termos da PG. Então, eu tenho 4 variáveis aí. Normalmente, os problemas que vão surgir vão me dar os valores de 3 dessas variáveis e você vai precisar calcular o valor da quarta, tá bom?
Vamos ver exemplo em que a gente vai usar isso aí? Vamos lá. Problema mais simples que a gente pode ter no que diz respeito ao termo geral da PG. Eu tenho aqui a PG já bem definida e quero saber qual é o oitavo termo dessa PG. Então, pelo que a gente acabou de conversar, né, se eu quero calcular o A8, né, o oitavo termo, bom, isso vai ser igual a quanto? Isso vai ser igual ao A1, o que a gente acabou de ver, né, vezes a razão elevada a 7. Não é isso? Pela fórmula do termo geral, o oitavo termo, o A8, é isso aí, é o A1 vezes Q elevado a 7. Eu sei quanto é o A1 vale 1. Eu sei quanto é a razão. Quanto é a razão? É só tu pegar aqui, ó, 3 dividido por 1, 3. A razão é 3, né? Então, quem vai ser o oitavo termo aí? Quem vai ser o A8 da nossa PG? Vai ser o A1, que é 1, vezes a razão, que é 3, elevado a 7. Ou seja, 1 vezes qualquer coisa dá qualquer coisa, né? Então, o A8 é, na verdade, 3 elevado a 7. E aí você pode calcular esse valor, né? Quanto é que seria? Bom, 3 elevado a 4 é 81. 3 elevado a 5, 243. 3 elevado a 6, 729. Né? 729 vezes 3, 2.187. Então, tá aí o valor do oitavo termo dessa sequência aí, dessa PG, 2.187. Então, esse é um problema bastante simples que a gente pode encontrar aí pela frente, tá bom? Agora vamos ver um outro exemplo, um outro problema um pouquinho mais complicado, tá bom? Tá aí. Eu tenho essa PG e agora eu quero saber qual é a posição, né? Em que valor de N vai aparecer o 1/64 nessa sequência aqui. Então, o que a gente conhece dessa sequência? A gente vai imaginar que ela seja 4, 2, 1, meio, e aí vem as reticências e ela vai terminar no 1/64. Né? Eu vou imaginar que ela termina aqui no 1/64. E aí, o que eu quero saber, o que eu preciso saber é quantos termos tem aqui nessa sequência. Se eu descobrir quantos termos tem nessa sequência, eu vou poder dizer qual é a posição do último aqui, né? Do 1/64. Tá certo? Ó, o que a gente tem aqui? A gente tem o A1, né? O A1 é uma informação importante. O A1 vale 4. A gente tem a razão. A razão é fácil de achar, né? A razão é só tu pegar um termo qualquer e dividir pelo anterior. Então, se eu dividir 1 por 2, dá meio, né? A razão. E eu sei que o AN, né, o último termo da minha PG aí é 1/64, ok? Na verdade, ó, tem o valor de 3 elementos, falta descobrir só quem é o N. É isso que falta a gente descobrir. Se eu descobrir o valor do N, eu vou descobrir qual é a posição aí do 1/64. Lembrando que a nossa fórmula do termo geral é AN igual a A1 mais N. Olha só, eu já trazendo a fórmula da PG, né? Totalmente errado aqui. É A1 vezes, não é isso? Vezes a razão elevada a N menos 1. Essa é a fórmula do termo geral da PG. E aí, o que a gente tem? O valor do AN temos? Temos. O valor do AN é 1/64. Temos o valor do A1? Temos 4. Temos o valor da razão? Temos meio.
o que a gente quer descobrir é o valor do n. Esse valor está no expoente. Olha aí, ó, uma equação exponencial, galera. Lembra? Início do ano, início das nossas aulas aí. Tá bom? Ó, vamos botar tudo aqui na base 2 ou na base meio, né? Aqui, ó, esse 1 para 64 aqui seria 1 sobre 2 elevado a 6. Né? O 64 é 2 elevado a 6. Igual a 2 ao quadrado, que é o 4, vezes 1 meio elevado a n menos 1, tá bom? Bom, se eu quiser deixar esse meio elevado a n menos 1 aqui sozinho, eu vou ter que passar esse 2 elevado ao quadrado aqui para baixo. Aí vai ficar assim, ó, 1 sobre o 2 elevado a 6, que já estava aqui embaixo, vezes o 2 ao quadrado, que passou para cá dividindo. E aqui do lado de cá ficou 1 sobre 2, né, elevado a n menos 1. Estou preparando aí a resolução da minha equação exponencial. Tá certo? Bom, vamos lá. Como é que vai ficar, então, aqui a resolução da minha equação? Eu vou ter meio, vou inverter aqui as posições, ó, meio elevado a n menos 1 igual a 1 sobre, olha, esse 2 aqui embaixo, ele vai ficar elevado a 8. Lembra que quando a gente tem um produto de potência de mesma base, a gente repete a base, somos expoentes? Então, esse 6 aqui embaixo, ó, com esse 2, vai virar 8. Tá? Então, na verdade, o que a gente vai ter? A gente vai ter o meio elevado ao n menos 1 igual ao meio elevado a 8. Olha aí, ó, o que a gente vive buscando nas equações exponenciais. Bases iguais. Se as bases são iguais, os expoentes terão de ser iguais. Então, eu vou dizer que n menos 1 é igual a 8. Se n menos 1 é igual a 8, isso quer dizer que o n é igual a 8 mais 1. Ou seja, n é igual a 9. O que quer dizer que a posição do 1/64 é nona posição, né? O 1/64, ele é o A9 da minha PG, tá bom? Poderia dar essa resposta aí. Ok, gente? Então, ó, ficam esses dois exemplos aí. Na aula de segunda-feira que vem, vou dar outros exemplos para a gente poder fazer o exercício para corrigir na aula de terça. Ok? Beleza, galera. Valeu e até semana que vem. Tchau, tchau.